Durante a Segunda Guerra Mundial, o grande investimento feito pelos Estados Unidos no projeto Manhattan, que é o projeto de construção da bomba atômica, e o resultado disso, que é a própria bomba, levam a uma ideia de que a ciência tem um papel muito importante no futuro e que os países têm que investir, têm que trabalhar no sentido de desenvolver sua própria competência na área científica. O fim da Segunda Guerra Mundial gerou uma nova situação geopolítica e o surgimento de duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. É o início da chamada Guerra Fria, com os dois países em acentuada disputa nas pesquisas científicas e tecnológicas. Na Califórnia, Lattes conhece Nelson Lindsay Barros, irmão de João Alberto, conhecido político da época, e fala de seus planos para a criação de um instituto de física que apoiasse a pesquisa e a formação de novos cientistas no Brasil. Nelson aceita o desafio, promovendo a aproximação com João Alberto. A opção de César Lattes em voltar para o país, depois do tremendo sucesso dessas descobertas, de estar praticamente habitando a fronteira da ciência mundial, no que ela tinha de mais vibrante, de mais novo, de mais cheio de expectativas, essa vinda dele foi uma decisão crucial. E quem conhece ele sabe que ele é uma pessoa muito agarrada à sua terra, mas muito mesmo. Questão de gratidão, de devolver o que a gente ganhou, né? Esse pessoal que vai lá fora com bolsa e depois fica, é sem vergonha, né? Certamente não escapou dele a possibilidade de que ele vindo e colocando atrás das iniciativas de formar uma instituição como o CBPF, o prestígio dele, viabilizaria qualquer iniciativa de criar uma física nova no país. E isso foi o que deu a volta dele. Criou-se o CBPF, foi possível criar o CNPq, porque o almirante Álvaro Alberto há anos lutava pela criação de uma instituição como essa, e isso mudou completamente a cara científica do Brasil da segunda metade do século XX. E então, em 1949, verificou-se, o Lattes fez o trabalho dele importante em 47, 48, eu imediatamente, a gente estava sempre em discussão, ele passou pelo Rio de Janeiro, conversou comigo, e depois escrevia, e nós trocávamos correspondência. E eu fiz a Faculdade Nacional de Filosofia criar a Cátedra de Física Nuclear para ele, coisa que não existia antes. Isso foi criado. Foi o Dutra que mandou a mensagem ao Congresso, foi aprovada. Ele veio para o Rio de Janeiro, mas verificou-se que não havia dinheiro da universidade. Então fomos ao João Alberto Lins de Barros, que era um político importante, que tinha feito parte da coluna Prestes, das revoluções todas que houve no Brasil, entre 1920 e 1930. Era amigo de Getúlio Vargas. E o João Alberto, eu expliquei para ele que a física nuclear não podia se desenvolver porque a universidade não dava apoio. Ele disse, nós não podemos ficar nisso, temos que avançar. Saímos, então, para uma instituição fora da universidade, e daí nasceu a ideia do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Em 15 de janeiro de 1949, é fundado por um grupo de cientistas brasileiros o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que contava com a colaboração de importantes nomes da física mundial. Então, em 1949,
começamos a trabalhar no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E para cá vieram Jaime Thiomno, que era colega nosso, e que tinha feito importantes trabalhos em Princeton, com John Wheeler. Veio Guido Beck, que era um físico austríaco que estava na Argentina e que ficou encantado com o ambiente do CBPF e veio para cá. E vinha Feynman, Richard Feynman, Prêmio Nobel de Física, que passou um ano sabático inteiro aqui no Rio e adorava o Rio de Janeiro. E depois desse primeiro ano que ele passou aqui, cada vez que ele tinha férias lá nos Estados Unidos, ele vinha para cá. Então, homens como Oppenheimer, como De Benedetti e tantos outros, passaram a vir ao Rio de Janeiro. E se trabalhava então na fronteira da física. Estávamos então ganhando a guerra para a implantação de uma física nova, moderna e internacional no Rio de Janeiro. Trabalhos foram publicados, importantes, e daí resultou o nosso prestígio internacional. Numa visão retrospectiva, agora como profissional em ciência, olhando o momento de 47 e 50, né, nesse momento em que o CBPF, em que o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas estava sendo criado, o que a gente percebe é o efeito do trabalho de um grupo com muito ideal e com muita capacidade de articulação. Né? É um grupo de pesquisadores que tinham trabalhos ativos na área de pesquisa, tinha uma repercussão importante no meio público, né, no político, e uma visão social muito grande. Eu vejo um momento raro da criação e da institucionalização da ciência, porque era possível juntar esses ideais todos, né? No início dos anos 50, dando sequência às pesquisas com raios cósmicos que Lattes fizera no exterior, o CBPF organiza expedições científicas ao laboratório de Chacaltaya, nos Andes bolivianos. Olha que beleza. Sou eu. Estou com um poncho boliviano e com chulo, porque lá faz frio. Olha a entrada do laboratório de física cósmica. Em 1951, criou-se o Conselho Nacional de Pesquisas. E o Getúlio foi o homem que regulamentou o Conselho Nacional de Pesquisas. O almirante Álvaro Alberto procura criar no Brasil algumas instituições cujo papel inicial mais importante seria dar as condições para a pesquisa nuclear, a pesquisa na área da física, voltada para a produção da energia nuclear e também, eventualmente, de uma própria bomba nuclear brasileira. Quem é que fez a Revolução de 30? Quem é que veio na frente das tropas? Veio de trem, mas veio na frente das tropas, com o lenço vermelho no pescoço. A Constituinte, de quem foi? Trabalhadores do Brasil. As leis trabalhistas, de quem foram? Aqui estou. Volta Redonda. Vezes, Quem que fez Volta Redonda? Compartilhar das Isso é pouco do que ele comemorações fez, viu? e testemunhar o apreço em que tem o homem de trabalho como colaborador. Em 1955, a grave crise política que levara Getúlio Vargas ao suicídio no ano anterior repercute no CBPF. Entre acusações e escândalos na imprensa envolvendo sua administração, o centro sofre uma severa derrota em sua política científica. Lattes afasta-se da direção e vai para os Estados Unidos, convidado pela Universidade de Chicago para substituir o físico italiano Enrico Fermi, que havia morrido. Quando Getúlio caiu, que apoiava todos esses trabalhos para fazer uma ciência nossa, feita por nós, então houve a posse do Café Filho. E o homem forte do governo Café Filho era o general Juarez Távora. E o general Juarez Távora era a favor das reivindicações americanas e não das reivindicações brasileiras. Porque eu não posso conceber alguém que seja nacionalista por outro país. Se eu sou brasileiro, eu sou nacionalista do Brasil. Como os americanos, sou nacionalista deles. Agora, ser nacionalista pelo outro é traição. E é o que houve.
Ou seja, há uma política muito clara americana que ela vai se estender ao longo de toda o período